Ainda tratando do conflito cósmico entre Cristo e Satanás, entre os poderes do bem e os poderes do mal, nós vamos ver hoje uma dessas batalhas entre o bem e o mal. O título do estudo de hoje é Um Anjo Atrasado, ou seja, um anjo que foi impedido de chegar. Um anjo que foi impedido de chegar logo. Como é que é isso? Neste conflito, como é que esse anjo foi impedido? Nós vimos, irmãos, que os falsos deuses eram, na verdade, demônios disfarçados. E os poderes demoníacos muitas vezes atuam através dos poderes terrestres. Na lição de hoje nós vamos ver que os anjos de Deus também estão sujeitos à oposição e às forças do mal. O personagem do povo do Senhor, o personagem fiel a Deus nesta batalha é o profeta Daniel. O profeta Daniel já bem velhinho, com aproximadamente 90 anos. E ele vai então estar numa batalha entre o bem e o mal. Um conflito entre o bem e o mal. Vai estar totalmente envolvido num conflito entre o bem e o mal. O texto que vamos ler se encontra-se no livro de Daniel, no capítulo 10, nos versos 1 a 14. Daniel teve uma visão. Veja lá, vamos ler no primeiro versículo do capítulo 10. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia o grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Ele viu a palavra, ele viu a visão. Ele teve consciência da visão. Mas qual era o conflito, afinal? Qual era o conflito que estava envolvido? O texto diz assim: envolvia grande conflito. O conflito era uma das batalhas entre o bem e o mal. O povo de Israel estava podendo agora, por conta do decreto de Ciro, reconstruir o templo de Jerusalém. Quando eles começaram a reconstruir o templo de Jerusalém, os samaritanos, que era um povo que havia negado ao Senhor, que havia negado ao povo de Israel, havia se separado do povo de Israel, os samaritanos também quiseram ajudar nessa reconstrução e foram impedidos. Os profetas de Deus impediram que ele fizesse isso. Quando eles se viram impedidos de participar da obra de reconstrução, eles passaram a trabalhar contra, a articular contra, para que não fosse reconstruído o templo, para que não fosse possível reconstruir o templo. Bem, mas Daniel viu a visão, mas não entendeu, e agora diz assim: pranteei durante 3 semanas. Isso quer dizer o seguinte: durante 3 semanas o profeta Daniel não entendia o que ele havia visto. Ficou sem ter o entendimento da visão. Buscando esse entendimento, o que ele fez? Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi de óleo algum, até que se passaram 3 semanas inteiras. Daniel entrou num regime de oração e de jejum intensos, buscando obter a interpretação da visão. Como é que o anjo, então, foi resistido? Veja, por favor, comigo o parágrafo da nossa lição. Como um anjo enviado por Deus foi resistido por 3 semanas? Sendo todo-poderoso, Deus tinha poder de responder a Daniel imediatamente, isso é, se ele quisesse. Caso o Senhor exercesse seu poder para fazer isso, ele poderia fazer com que um anjo aparecesse a Daniel naquele instante. Contudo, o príncipe do reino da Pérsia resistiu ao anjo de Deus durante 3 semanas. Como alguém resistiu ao anjo de Deus durante 3 semanas? O que aconteceu? Durante 3 semanas, Gabriel se empenhou na luta com os poderes das trevas, procurando conter as influências que estavam agindo na mente de Ciro. Tudo o que o céu podia fazer em favor do povo de Deus foi feito. A vitória foi finalmente ganha. As forças do inimigo foram contidas durante toda a vida de Ciro e de seu filho Cambises. Veja só,
Daniel orou a Deus durante 3 semanas e diz aqui: no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro, e seu corpo era como um berilo, e o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo. Os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Quem era esse ser agora que Daniel contemplou? Contemplou era o Senhor Jesus. Esse ser contemplado por Daniel era o próprio Cristo. Veja a descrição de Daniel e veja também a descrição de Apocalipse dos versos 12 a 18. Eles retratam a Miguel, o Senhor Jesus Cristo. Era vestido de linho. O que é isso? O que significa o vestido de linho? São as vestes sacerdotais, a pureza de Cristo, a obra mediadora de Cristo como nosso sumo sacerdote. O que era a cingidura de ouro era a prontidão de Cristo para atender às necessidades da igreja. Os olhos como tochas de fogo eram os olhos de Cristo, impossível de serem mirados pelos inimigos. O que eram os pés de bronze é o poder para defender e apoiar seu povo e derrotar os inimigos. E a voz, como um estrondo de muita gente, era a palavra que ressoa com a majestade e que é eficaz para salvar ou destruir. Mas veja, Daniel agora vai ser consolado. Vamos ver a partir do verso 10 do capítulo 10 de Daniel. Então, eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e pôs-me de joelhos na palma da minha mão, e disse: Homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, me pus em pé tremendo. Então veja o que agora o anjo falou. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e humilhar-se perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive a vitória sobre os reis da Pérsia. O que acontecia, irmãos? O anjo Gabriel havia sido enviado imediatamente para atender à necessidade de Daniel, ou seja, dar a interpretação da profecia. Mas ele foi resistido pelo príncipe do rei da Pérsia. Quem era o príncipe do rei da Pérsia? O príncipe do rei da Pérsia era o próprio Satanás, o dragão, a antiga serpente. O Senhor atendeu prontamente à necessidade de Daniel, enviando o anjo Gabriel. Mas ele não pôde trabalhar. Por quê? Porque Satanás estava impedindo. Para que o conflito cósmico possa acontecer, eu estou lendo ainda um parágrafo da nossa lição. Deus não deve exercer todo o seu poder. O inimigo precisa receber alguma liberdade e poder autênticos, que não podem ser removidos de maneira arbitrária, mas restringidos por alguns parâmetros, conhecidos por ambas as partes, cujos detalhes nós não são revelados. Parece que dentro do conflito cósmico existem alguns parâmetros para os quais até os anjos de Deus se submetem e que podemos chamar de regras de engajamento. Até o anjo de Deus teve que se submeter a essas regras. Ele não podia atender imediatamente a Daniel. O Senhor Deus podia ter feito isso, mas ele estaria infringindo as regras tratadas, acertadas entre Satanás e o Senhor Deus, cujas regras nós não conhecemos. Veja lá, mas Miguel, então, um dos primeiros príncipes. Qual é Miguel? Miguel é o Senhor Jesus. Apocalipse 12, 7, nós encontramos: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. O Senhor Jesus é chamado aqui de Miguel. Venha só, e agora diz o seguinte: depois que o Senhor Jesus veio, agora vim para te fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias,
porque a visão se refere a dias distantes. As profecias eram sobre os reinos da terra até o tempo do fim. A Pérsia, a Grécia, Roma pagã, Roma imperial, Roma papal ou Roma eclesiástica. Então, existem regras. O Senhor Deus não pode atuar somente pelo seu poder. Ele tem que atuar segundo o seu caráter moral, obedecendo regras, atendendo a regras. Ele não pode simplesmente pelo seu poder resolver todas as questões. Resolver todas as questões humanas, resolver todas as questões do grande conflito, eliminar Satanás de uma vez por todas. Não, ele não pode fazer isso. O Senhor trabalha por amor. Esses são os limites da atuação de Deus. Esses são os limites morais da atuação de Deus, que dependem exclusivamente do seu caráter, o seu caráter de amor. O amor não é a imposição da vontade pelo poder. O Senhor Deus é todo-poderoso, mas ele não impõe a sua vontade por ser todo-poderoso. O Senhor é um Deus de amor. Deus é amor. E, portanto, ele tem que atuar por amor. E atuando por amor, ele tem que permitir certas atitudes, certas atividades do seu inimigo. O amor é fundamento do governo divino. O amor é a expressão do caráter de Deus. Portanto, esse anjo foi atrasado, o anjo foi impedido de chegar. Por quê? Por causa do amor de Deus. O amor de Deus não podia aplicar o seu poder imediatamente, mas tinha que consentir com determinadas regras, regras de engajamento, regras para que pudesse ser demonstrado perante o universo. E nós vamos estudar ainda isso nessa semana. Vamos para estudar perante o universo qual é o verdadeiro caráter de Deus, um Deus amoroso. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos ajudou hoje a compreender que o Senhor é o Deus de amor, e por ser um Deus de amor, o Senhor não pode, por conta do seu caráter, exercer o seu poder de maneira instantânea, de maneira imediata, de maneira cabal. Mas fará isso no momento certo, e nós cremos nisso. Obrigado por esse entendimento de hoje. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.